volume 26. Capítulo 2, O Trunfo. O Deus lutador demorou um dia inteiro para aparecer. Tivemos que agradecer a Atof e aos outros por isso, eles o seguraram. Mas eles não voltaram. Eu duvidava que um demônio imortal pudesse morrer tão facilmente, mas Atof deve ter sofrido danos suficientes para impedi-la de perseguir o Deus lutador. Mesmo assim, graças ao sacrifício deles, estávamos totalmente preparados. O Deus lutador veio diretamente. Ele não tentou se esconder ou se apressar. Ele simplesmente veio, com Gies em seu ombro, como se quisesse dizer que nada poderia detê-lo. Começamos as hostilidades perto da entrada da floresta. Eu estava no topo de uma parede imponente, com cerca de 10 metros de altura e 2 quilômetros de comprimento, que havia construído para proteger a floresta. De lá de cima, fiz chover magia sobre o que estava embaixo, especificamente, canhões de pedra. Eu queria pelo menos derrubar Giese, então disparei o máximo de tiros que pude. O olho da visão distante não funcionou contra Badgad. Orsted disse que nem ele sabia o motivo, mas provavelmente era seguro presumir que Badgad era uma criança abençoada com esse poder, ou então que ele havia feito algo no passado que lhe deu resistência aos olhos demoníacos. Ele estava longe, mas não se podia perder ouro, e eu vinha praticando o canhão de pedra desde que nasci neste mundo. Meus tiros estavam acertando. A cada 10 tiros que eu disparava, um acertava. Só que, mesmo a essa distância, eu podia dizer que eles não estavam causando muito dano. Quando eu acertava diretamente, um buraco se abria na armadura de ouro, mas ela se consertava imediatamente. Eu não a estava perfurando e não estava diminuindo a velocidade dele. O Deus lutador caminhou em nossa direção sem sequer se preocupar em se defender. Meu poder de fogo deve ter sido enfraquecido pela distância. Não tinha escolha a não ser acertá-lo a queima-roupa se quisesse realmente atingi-lo. E consegui acertar o Giese uma vez. Era difícil dizer de tão longe, mas no momento de um impacto ele havia caído do ombro de Badgad. Parecia conclusivo. No entanto, logo depois disso, ele se levantou como se nada tivesse acontecido, então, aparentemente, eu não causei quase nenhum dano. Ele se moveu para ficar atrás de Badgad em vez de voltar para o seu ombro, como se eu o tivesse acordado, pelo menos. Um golpe mais próximo poderia ter causado dano suficiente para matá-lo instantaneamente, mas, como eu não o havia atingido com relâmpago, parecia seguro supor que Giese havia se dotado de algum tipo de resistência mágica. No final, não consegui fazer nada que pudesse retardá-los. Quando o Deus lutador chegou perto o suficiente, usei magia de fogo para queimar a parede externa e depois me retirei para a floresta. Eu não queria me aproximar mais do que o necessário. Ao confirmar que a parede havia sido destruída, disse a mim mesmo, tudo de acordo com o planejado. Conseguimos fazer isso. Ficaremos bem. Sim. Eu sabia que era assim que as coisas iriam acontecer. Não havia como isso ser suficiente para detê-los. Quando o Deus lutador entrou nas árvores, lancei uma névoa profunda de área ampla para cobrir toda a floresta. Depois adicionei um atoleiro do mesmo tamanho. O reconhecimento e as táticas de guerrilha eu deixaria para Ruigerd e os guerreiros Superd. Meus olhos demoníacos não funcionavam, mas Ruigerd e os outros Superds estavam definitivamente atentos ao Deus lutador. Funcionou. Chegou um relatório informando que, graças às táticas dos Superds combinadas com a névoa profunda, o Deus lutador havia se perdido e passado várias horas tropeçando na névoa. Na esperança de que ele se perdesse tanto que acabasse voltando para a borda da floresta, continuei a lançar névoa profunda e atoleiro em toda a área. Então, depois de algumas horas, Ruigerd veio com um relatório. O Deus combatente definiu sua direção de avanço. Ele estava indo direto para a ravina do Wyrm da Terra. Aposto que era o Giese. Badgad sozinho teria sido uma coisa, mas Giese parecia ser do tipo que sabe como se orientar em uma floresta sob a névoa densa. Eu questionei se o conhecimento puro seria suficiente para realmente fazer isso, mas não era difícil imaginar que ele tivesse usado algum tipo de implemento mágico ou item mágico.
Embora, se ele tivesse um implemento mágico, eles não teriam vagado por horas em primeiro lugar. Provavelmente, ele levou tempo e usou métodos antigos para determinar sua posição e direção. O Giese provavelmente conseguiria fazer isso. Assim, com névoa profunda, atoleiro e as táticas de guerrilha do Super-D, conseguimos atrasá-los por apenas 3 horas. 3 de nossos combatentes estavam mortos. O deus lutador havia eliminado os guerreiros do Super-D que haviam se aproximado demais dele, mas suas mortes não foram em vão. Eles o detiveram por tempo suficiente para que o sol se pusesse. Quando isso aconteceu, o deus lutador parou de se mover. Ele não era movido a energia solar nem nada do gênero, mas, mesmo assim, cessava suas atividades à noite. Mas eu não. Eu não parei com o névoa profunda ou o atoleiro, e os Super-Ds nunca interromperam sua campanha. Realizei ataques de longo alcance com um canhão explosivo. Eu não estava esperando causar nenhum dano. O objetivo era não deixá-los dormir, não deixá-los descansar. Talvez não tivesse muito efeito em Badgad, mas afetaria os Giese. O primeiro dia terminou. No segundo dia, continuamos como na primeira tarde. Aproveitamos ao máximo o dia inteiro para atrair o deus lutador para a ravina do Wyrm da Terra. O terceiro dia amanheceu. Eu estava no topo da parede de barricadas que havia construído na beira do penhasco do outro lado da ravina, vigiando atentamente a floresta sombria. Ao meu lado estava Rungerd, também olhando fixamente para a floresta. A ravina do Wyrm da Terra era extremamente adequada para a defesa. Tinha quase 1 quilômetro de profundidade, embora eu não tivesse percebido na primeira vez que atravessei, o penhasco do lado da Vila Super-D era ligeiramente elevado. Como regra geral, o lado com o terreno mais alto tinha vantagem em uma luta. A altura proporcionava melhor visibilidade, e subir consumia mais energia do que descer. Obrigado, gravidade. Com isso em mente, usei magia de terra para construir um muro de barricada na beira do penhasco do lado da Vila Super-D. Ela tinha quase 20 metros de altura, mais baixo do que o que ficava na borda da floresta. Como esse era o único ponto em que a ravina se estreitava, isso não era um problema. Eu tinha feito um buraco nessa defesa quando fiz uma ponte para entrar, mas esse buraco foi preenchido quando eu trouxe a ponte comigo. Com isso, não teríamos que lidar com outro episódio como o do Deus Ogro, em que de repente nos vimos lutando a curta distância depois que ele abriu a brecha com um salto. Provavelmente. Não quero subestimar os poderes do Deus Lutador, mas essa parede era a mais alta e mais forte que eu poderia fazer no pouco tempo que tinha. Se ele ainda pudesse pular por cima, seria melhor desistirmos. Supondo que ele não conseguisse, se ele se agarrasse à face do penhasco, eu poderia explodi-lo com canhões de pedra de cima. Nessa batalha, aprendi que, mesmo que ele pudesse neutralizar a magia, isso não se estendia à neutralização das mudanças na paisagem. A primeira batalha havia me mostrado que o canhão de pedra era bastante eficaz. E Giese, bem, ele não tinha nenhuma força. Se eu acertasse com um canhão de pedra enquanto ele se agarrava à face do penhasco, ele cairia no fundo da ravina. Mesmo que não conseguisse derrubá-lo dessa forma, talvez eu conseguisse fazê-lo escorregar jogando um grande volume de água sobre ele. Giese era um cara complicado, mas era inútil em uma luta corpo a corpo. No entanto, Bad parecia ter alguns truques na manga, e Giese era astuto. Eles eram uma combinação perfeita. Por mais arriscado que fosse levá-los até o ponto estreito da ravina, ainda era melhor do que fazê-los atravessar sem que percebêssemos e depois nos surpreender. Eu estava com Cliff, Rungerd e os guerreiros Super-D acima da ravina. Os outros Super-D estavam posicionados em intervalos regulares ao longo dos trechos não cobertos pela muralha para que fôssemos alertados imediatamente se o Badgad passasse por ali. Eris ficou de prontidão, diretamente atrás do muro. Quando Giese e Badgad passassem, seria uma guerra total. Tínhamos ganhado algum tempo. O que deveria ter sido um dia de viagem, viajando em linha reta, levou 3. Ganhamos mais 2 dias. Mas eu ainda não tinha ouvido nada da Roxy, então esse tempo extra pode ter sido em vão.
Mesmo assim, eu não mudaria a minha abordagem. Eu sabia, desde a batalha na cidade portuária, que não conseguiria vencer uma luta corpo a corpo. Eu queria meu trunfo. A noite caiu. Eu não tinha ideia de quando eles poderiam chegar. Os Super-D estavam vigiando a floresta comigo, mas onde quer que nosso inimigo estivesse acampado estava fora do alcance de detecção deles. Fique atento, pensei. Naquele momento, ouvi Ruigerd gritar. Eles estão aqui. Esforcei meus olhos o máximo que pude para olhar para as sombras da floresta. Lá estavam eles. Não eram maiores do que um grão de arroz, mas havia alguém parado entre as árvores. Mas não havia brilho dourado. Essa pessoa usava um manto branco. Eu já havia visto um manto branco como aquele antes. Era o Giese. Bem, era possível que fosse outra pessoa, mas parecia o Giese. Quem é? É ele, disse Ruigerd com convicção. A distância entre nós e eles estava dentro do alcance de seu terceiro olho. Era improvável que Ruigerd estivesse errado. O Giese parecia estar nos observando, não de perto da borda do barranco, mas do fundo da floresta, entre a vegetação rasteira. Ainda estava muito escuro para ver claramente, mas realmente se parecia com ele. E eu não conseguia ver o menor brilho de ouro em nenhum lugar próximo. Giese estava sozinho. Sozinho. Ele estava explorando sozinho. Giese, que conhecia a magia que eu podia usar, que sabia que eu tinha o olho da visão distante, que sabia que haviam Super-Ds aqui, estava sozinho. Ele estava tão confiante assim? O Badgad estava esperando por perto. A ravina tinha no máximo 100 metros de largura. Se Badgad estivesse perto o suficiente para defender Giese, Ruigerd conseguiria vê-lo. Um ataque meu o derrubaria, não é mesmo? Ao perceber isso, meu coração começou a acelerar. O canhão de pedra o alcançaria. Giese estava olhando em nossa direção, mas tive a sensação de que ele não conseguia me ver. Eu o atingiria. Eram 100 metros. Mesmo considerando a altura e a posição, o arco de um canhão de pedra, o tiro não poderia ser mais do que 200. Se eu apontasse com cuidado, essa era uma distância da qual eu poderia acertar com segurança. Fiz uma pausa. Será que eu deveria fazer isso? E se fosse outra pessoa? Tipo, um aventureiro em uma túnica branca. Que tivesse se perdido por acaso na floresta. No meio de uma batalha. Sim. De jeito nenhum. Após a névoa densa e o atoleiro do dia anterior, a floresta estava uma bagunça. Nenhum aventureiro teria chegado tão longe. Mesmo que já estivessem perto da ravina quando tudo começou, o radar dos Super-Ds os teria detectado. Eu poderia acabar com o Giese agora mesmo. O que eu deveria fazer? Era 100% uma armadilha. Que tipo de armadilha? Agora mesmo, eu poderia atacar. O que ele poderia fazer? Será que ele obtinha alguma vantagem ao me fazer atacar? Digamos que quem estava ali se parecesse com Giese, mas na verdade fosse outra pessoa. Poderia ser um de meus amigos ou familiares? De jeito nenhum. Isso era impossível. Até ontem, eram apenas eles dois. Eles não poderiam ter trazido alguém do nada. Nesse caso, isso seria uma abertura. Até agora, eu estava concentrado em ganhar tempo e não estava atacando ativamente. Eles haviam progredido rapidamente da cidade portuária até aqui. Depois de uma jornada tranquila com Badgad, talvez ele estivesse convencido de uma vitória fácil. Será que ele não poderia ter baixado a guarda e se revelado para nós? Seria a coisa mais fácil de atacar, e o risco era baixo. Não havia razão para não fazê-lo, certo? Também era possível que ele tivesse colocado ali alguém que eu não queria ver morrer. Estrategicamente, qual seria o objetivo disso? Qual era o objetivo de eu não atacar agora? Eu estava ficando confuso. Parecia uma armadilha, mas, mesmo assim, eu não conseguia pensar em nenhuma desvantagem de atacar. Muito bem, vamos atirar nele. Talvez seja uma armadilha, mas não há nenhuma desvantagem em simplesmente atirar nele. Vou atacar,
Eu disse. Entendido. Concentrei a magia em minha mão direita. Eu estava mais interessado na precisão do que na velocidade e na potência. Eu ainda não conseguia ver o Giese com o olho da visão distante, mas usei para projetar a paisagem enquanto lançava a mana para o olho da previsão, prevendo onde meu tiro acertaria. Caso o tiro saísse torto, decidi usar o canhão explosivo. Hesitei antes de disparar, apenas por um momento. Esse momento passou e um canhão de pedra explodiu de meus dedos, arremessando-se em direção ao outro lado da ravina em uma trajetória totalmente reta. Não houve nenhum som. Com o impacto, a figura do outro lado desmoronou como uma marionete com as cordas cortadas e ficou imóvel. O tiro foi certeiro e teve resultados. O tempo passou. Era surreal, como se nada tivesse acontecido. A figura caída não se moveu. Na luz da manhã, tudo que eu podia ouvir era o farfalhar silencioso da floresta. 10 minutos se passaram. Depois, 20. Eu não estava registrando o tempo exato, mas ele continuava a se esvair. Um sentimento se enraizou em mim. Eu queria saber. O que quer que estivesse caído no chão depois que eu o atingisse, eu queria saber o que era. Era o Giese ou outra coisa? Estava vivo ou morto? Eu poderia ir até lá e voltar em um instante. Com certeza isso seria ótimo. Mas quando essa ideia me ocorreu, percebi o que estava acontecendo. Essa era a armadilha. O plano de Giese não era me fazer atacar, mas me fazer sentir o que eu sentia agora. Talvez quem estivesse deitado ali fosse mesmo Giese, à beira da morte, e tudo o que eu tinha de fazer para vencer era dar o golpe final. Talvez fosse Siofir, eles a haviam capturado em algum momento, depois inventaram uma maneira de enganar o olho de Ruigerd. Se eu não fosse ajudá-la agora, ela morreria. Mesmo que isso fosse verdade, se eu fosse procurá-la, o deus lutador apareceria e eu morreria. Eu não podia ir. 1 hora se passou. Eu estava nervoso. Será que eu havia cometido algum erro irreversível? Afinal, eu não deveria ter atirado na figura. Será que o objetivo deles ao me fazer atirar nela era me manter preso aqui? E se, mesmo agora, eles estivessem atravessando a ravina em outro ponto? Ok, não, eu tinha os guerreiros Super-D guardando a ravina, pelo menos. Eu tinha que confiar neles. 2 horas se passaram. Afinal, eu deveria ter ido checar. Será que ir verificar poderia me dar uma pista sobre o próximo passo de Giese? Será que eu estava apenas evitando descobrir a verdade por algum motivo? 3 horas se passaram. Nada se moveu. Todos os tipos de padrões flutuavam dentro e fora de minha mente. Essa dúvida estava começando a me cansar. Se o plano de Giese era me deixar exausto, ele estava conseguindo. Depois de 4 horas, eu tinha certeza. Era um cadáver. Ele não havia se movido por 4 horas, então tinha que ser um corpo. Mas de quem? Era realmente plausível que Giese estivesse morto e Badgad não tivesse feito nada? Se Roxy estivesse aqui, ela poderia ter algo construtivo a dizer. Quando perguntei a Cliff, ele apenas franziu a testa e balançou a cabeça. 6 horas se passaram. Comi o almoço rápido e voltei a observar o cadáver. Ele não se moveu. 8 horas se passaram. A tarde estava se esgotando e o sol estava ficando cada vez mais baixo no céu. Talvez por estar em alerta constante, eu estava ficando cada vez mais cansado. Se o sol se pusesse abaixo do horizonte e nada acontecesse, eu iria dar uma olhada. Quando a 10ª hora passou, Ruigerd disse abruptamente: Rudeus. Ele está aqui. Com um sobressalto, olhei para a floresta, bem a tempo de ver a brilhante armadura dourada saindo das árvores. Quando a armadura se aproximou, o cadáver se levantou lentamente. Ele ficou com o rosto voltado para a armadura por um tempo, como se estivesse dizendo algo, depois se virou para olhar em nossa direção. Eu vi-o encolher de ombros. Era o encolher de ombros de Giese, sem dúvida alguma. Sem mais alarde, os dois se retiraram para as profundezas da floresta. O silêncio caiu mais uma vez. Ufa! Era uma armadilha.
A figura era Giese, mas ele havia se usado como isca para tentar me atrair. Eu estava quase caindo na armadilha. A noite estava prestes a cair. Eu deixaria os guerreiros superdes de guarda e dormiria um pouco. Minha mente estava fritando. Eles poderiam voltar quando o sol se pusesse, mas eu me contentaria apenas com um cochilo. Estou fazendo uma pausa, eu disse. Enrolei-me em um cobertor. O terceiro dia terminou. Era a terceira noite. Parecia que, depois de ver nossa muralha, Giese e Badgad estavam lutando para elaborar uma estratégia de ataque eficaz. Badgad não poderia simplesmente pular o muro e, se não pudesse fazer isso, não poderia proteger Giese. Eu estava certo quanto a isso. Depois, houve os mísseis que vieram em nossa direção do outro lado do vale. Primeiro veio uma enorme pedra que atingiu a parede em uma velocidade impressionante, derrubando um pedaço da parede. Mais pedras e troncos de árvores se seguiram, vindo um após o outro em velocidades assustadoras. Acordei com a cacofonia e interceptei todos eles, de modo que não causaram nenhum dano significativo. Badgad e Giese devem ter decidido que, a menos que fizessem algo com relação à parede, não conseguiriam passar. Isso explicaria esse ataque. Com base no que eu tinha visto do estilo de batalha do Deus Lutador, ele poderia ter aberto caminho se estivesse sozinho. Só podia ser o Giese que eu estava segurando. Se ele deixasse Giese para trás e pulasse, conseguiria passar, só que, se a perseguição viesse pela retaguarda, Giese estaria morto. Não que não houvesse nenhum reforço vindo de fora da floresta. Bem, exceto talvez a Toph, se ela se regenerasse e viesse atrás de nós. Talvez eles estivessem com medo de algo assim. Um único guerreiro super do lado da floresta deveria ser suficiente, para ser justo, mas era possível que os dois tivessem se dado conta do perigo de deixar Giese para trás depois de ontem. Um guarda poderia acabar com Giese se ele estivesse sozinho. Eu não precisava estar lá. Não precisava ser eu. Estava chegando ao ponto em que o Deus Lutador poderia muito bem perder a paciência e pular sozinho. Meu trunfo ainda não havia chegado. No quarto dia, o sol nasceu e, junto com ele, o Deus Lutador. Ele estava sozinho, como eu havia previsto. Ele veio correndo, como o Deus Ogro, e depois se fixou rapidamente em um ponto um pouco abaixo da parede. Como eu esperava. Tudo estava como eu havia planejado. No momento em que vi que Giese não estava nas costas do Deus Lutador, lancei um feitiço do outro lado da ravina, lançando chamas em uma área ampla. A floresta foi engolida pelas chamas em um instante. Não consegui saber se ela o atingiu. Não tive tempo de procurar um corpo na floresta em chamas. Mantive as árvores em chamas no canto do olho, mas tinha um inimigo à minha frente que exigia toda a minha atenção. Usando seus 6 braços para escalar como uma aranha, o Deus Lutador escalou a parede em um ritmo impressionante. Cliff e eu disparamos canhões de pedra e bombas d'água gigantes contra ele para tentar derrubá-lo, mas era como tentar conter a maré. O Deus Lutador subiu a parede em uma velocidade alucinante. Cliff. Isso não é bom. Recuem. Ruigerd. Tire-nos daqui. Entendido. Ruigerd agarrou a mim e a Cliff pulou do muro. Não esperamos que o Deus Lutador pulasse o muro. No momento em que chegamos ao chão, usei magia para fazer com que o muro se chocasse contra a ravina. Isso não nos ajudou em nada. A parede começou a desmoronar com uma lentidão dolorosa e, em seguida, explodiu de uma só vez, como se fosse dinamite. Grandes pedaços de rocha voaram pelo ar e, entre eles, uma armadura dourada. Usei magia para limpar as pedras que caíam sobre nós, sem tirar os olhos do Deus Lutador. Ele pousou em um ponto a menos de 5 metros de mim com um grunhido. Depois, virou-se lentamente para me encarar. Vamos continuar de onde paramos, disse ele. Ele cruzou os braços, colocou a parte inferior das mãos nos quadris e apontou para mim com a mão do meio. Badgad estava olhando para mim. Eu sou o Deus Lutador Badgad. Amigo do Hitogami e herdeiro do nome de Deus Lutador. Deus Greirat, eu desafio para um duelo. Eu tenho uma pergunta.
Gritei rapidamente. Eu sabia que ele poderia me dizer para não perder o fôlego, mas falei mesmo assim. Vossa Majestade. Por que você uniu forças com Hitogami? Como assim? Você é amigo dele. Você não foi enganado por ele uma vez antes. De fato, eu fui, rapaz. Ele me enganou dizendo que era para salvar Kishirika de morrer nas mãos de Laplace. Vesti essa armadura e matei Laplace, mas feri Kishirika mortalmente no processo. Então, por quê? O Hitogami veio até mim de joelhos para pedir desculpas por isso. Não apenas isso, mas ele implorou que eu lhe emprestasse minha força. Não consegui dizer não depois disso. O Hitogami pediu desculpas? De jeito nenhum. Aquele bastardo nunca se desculparia. Ou, se o fizesse, ele apenas sorriria e diria: Tire, me desculpe. Ele vai enganar você de novo. Não me importo. Se for o caso, ele só precisa se desculpar, e eu o perdoarei. Eu sou imortal e Kishirika se regenerou. Se ele se desculpar, então não terei mais problemas com ele. O que mais eu poderia pedir? Você é muito generoso. Na minha opinião, ele tinha um ponto muito bom. Eu também achava que se deveria perdoar as pessoas por desonestidade mesquinha. Só que eu não podia me dar ao luxo de considerar a morte de um membro da família como insignificante. Eu não era um demônio imortal. Eu via o mundo de forma diferente. Do ponto de vista de Badgadi, Kishirika sempre se regeneraria. Será que você não o trairia e viria para o nosso lado? Nunca. Eu nunca fui um aliado do Deus Dragão. No entanto, se você vencer essa batalha, eu considerarei isso. Ele estava me dizendo para lutar e pegar o que eu quisesse. Ele e a Toph eram parecidos nessa área. Pensando bem, a primeira vez que encontrei esse rei demônio foi em uma arena de duelo. Será que eu tinha ganhado ou perdido? De qualquer forma, o duelo terminou com a conquista do respeito de Badgadi. Era por isso que ele me tratava bem. Para um rei demônio, isso devia ser o que significava lutar. Tudo bem. Aceito seu desafio. O problema é que Badgadi havia se esquecido de dizer combate único dessa vez. Todos nós aqui seremos seus adversários. Dos arbustos atrás de mim surgiram eles, Elinalise, Zanoba e Doga. Junto com eles, vieram os Superdis que estavam guardando o resto da ravina. Era hora da guerra total. Tanques da linha de frente, Doga e Zanoba. Atacantes da linha de frente, Eris e Ruigerd. Apoio do meio, Elinalise e os guerreiros Superdis. Atacante de linha de fundo, eu. Curandeiro da linha de trás, Cliff. Formação padrão do grupo e táticas padrão. O plano básico era que Doga e Zanoba receberiam os ataques enquanto Eris e Ruigerd os distribuiriam. Elinalise e os guerreiros Superd, que estavam em desvantagem em termos de poder de combate, iriam para trás de Badgadi de tempos em tempos para despistá-lo. Para todos, exceto Zanoba e Doga, um único golpe era potencialmente fatal. Honestamente, um golpe direto seria potencialmente fatal até mesmo para esses dois, mas eles se cobririam para evitar levar algum. Eles ainda poderiam quebrar alguns ossos ou algo do gênero, mas Cliff e eu curaríamos tudo isso. Cliff era nosso curandeiro dedicado. Fiz algumas curas enquanto disparava canhões de pedra aqui e ali para causar dano ao deus lutador e desviar seus ataques. Eu não conseguia ver Badgadi com o olho da previsão, mas, ao cortar a mana do olho da visão distante, eu podia usar o olho da previsão para observar meus aliados e prever seus movimentos dessa forma. Eu nunca havia feito nada parecido com isso antes. Nunca havia praticado ou treinado. No entanto, por algum motivo, funcionou. Parecia que eu estava lutando com um olho fechado, mas ainda conseguia ler os movimentos de Badgadi e dos meus aliados. Na verdade, parecia que meus movimentos estavam mais suaves do que o normal. Talvez isso se devesse ao fato de que minha função principal aqui era fornecer apoio, ou talvez porque os movimentos de Badgadi fossem tão simples. Ele certamente não tinha a técnica de Alexander. Alexander havia lutado contra eles, Ruigerd e Sandor 3 contra 1 e quase não levou um golpe. Mas Badgadi não, além de estar em menor número,
ele também estava levando praticamente todos os golpes. Isso foi bom. Os movimentos do meu oponente eram claramente telegrafados e eu pegava cada um deles. Só que eu não conseguia ver como terminar. Badgad estava recebendo todos os nossos ataques, portanto, à primeira vista, poderia parecer que estávamos vencendo. Poderia parecer que estávamos causando danos decentes. Mas era só o que parecia. Toda vez que Eris o cortava ou Rungerd o esfaqueava, os ferimentos eram reparados imediatamente. A armadura dourada se contorcia como um ser vivo para cobrir os buracos assim que eles apareciam. Provavelmente, ele também estava se recuperando dentro da armadura. Em outras palavras, ele não havia sofrido nenhum dano e não estava cansado. Não teríamos uma situação como a de Alexander, em que ele parecia estar vencendo facilmente enquanto, na realidade, estava ficando cada vez mais cansado. A batalha só iria se voltar ainda mais contra nós com o passar do tempo. Não havia esperança de vencer, mas podíamos nos segurar. Enquanto nossa formação se mantivesse e ninguém caísse de repente, poderíamos nos manter. Quem sabia onde isso nos levaria? Mas era tudo o que podíamos fazer. E essa quantidade escassa acabou sendo demais. Os primeiros a cair foram, é claro, os guerreiros Super-D. Eles não eram fracos de forma alguma, mas estavam alguns níveis abaixo de Rungerd e não haviam lutado em uma batalha real nas últimas centenas de anos. Alguns deles talvez nem tivessem nascido na época da Guerra de Laplace. Os guerreiros que só caçavam lobos invisíveis não conseguiam se manter em uma batalha com o Deus Lutador. Um após o outro, eles saíram da batalha em rápida sucessão. Alguns tinham morrido instantaneamente, outros estavam gravemente feridos, mas ainda lutariam se fossem curados. Outros, eu não sabia dizer. Havia 10 deles quando a luta começou, mas agora eram apenas 3. Em seguida, perdemos a Elnalise. Ela certamente também não era fraca. Em termos de técnica, ela estava entre os melhores aventureiros. Ela era boa o suficiente para estar na linha de frente em um labirinto de nível S, e sua habilidade defensiva com o escudo era incomparável. No entanto, essa classificação era contra outros aventureiros. Sua especialidade era o controle de agressividade, desviando habilmente os ataques com o escudo e depois acumulando ataques de baixo dano. Mas ela havia perdido seu escudo de confiança. Eu a protegi com magia de terra, mas o ataque do deus combatente Badgad rompeu facilmente sua técnica de desvio, jogando-a no ar e fazendo com que ela se chocasse contra uma grande árvore. Ela desmaiou. Depois disso, tudo desmoronou. Cliff ficou distraído quando Elnalise caiu e, nesse momento de distração, foi pego pelo ataque do deus lutador. Ele voou como se tivesse sido atropelado por um caminhão e desapareceu nos arbustos. Não sei dizer se ele estava morto ou apenas gravemente ferido, mas ele não voltou. No mínimo, ele havia sido nocauteado. Com Cliff inconsciente, Zanoba e Doga, que ele estava curando, não conseguiram mais se segurar. Entre o meu apoio com o canhão de pedra e a cobertura de Elnalise, nós nos certificamos de que eles estavam sofrendo apenas um de cada poucos ataques. Agora, eles estavam sofrendo quase todos os ataques. Com minha magia de cura, eles estavam suportando, mas não mais do que isso. Correr até eles toda vez que o deus lutador os mandava voar, curá-los e mandá-los de volta para a briga era impossível para mim sozinho. Se eu tivesse a armadura mágica versão 2, talvez pudesse ter feito isso, mas em meu próprio corpo. Sem poder usar uma aura de batalha. Não importava o quanto eu me acelerasse com a magia do vento, eu ainda era muito lento. Sempre um passo atrás. Nosso tempo ficou cada vez mais fora de sincronia, até que Zanoba e Doga foram lançados voando como um par. No mesmo momento, o deus lutador atacou Eris. Rungerd a protegeu, mas isso o colocou fora da batalha. Eu corri para curar Doga, depois corri para o lado de Zanoba, mas estava muito lento. Nossa linha estava em frangalhos. Doga foi lançado pelos ares e, enquanto eu curava Zanoba, vi o deus lutador acertar Eris em cheio com seu punho. Ela caiu, tossindo sangue.
Ela está mortalmente ferida, gritou uma voz em minha cabeça. Você precisa curá-la agora mesmo ou será tarde demais. Mas eu estava muito lento. O deus lutador estava se aproximando de mim e de Zanoba. Roaa! Zanoba uivou. Ele bloqueou o soco superior direito do deus lutador e depois o esquerdo. Ele levou um soco de um dos braços inferiores no intestino, caindo para o lado. Em seguida, um soco dos braços do meio atingiu na têmpora, e ele foi jogado para um lado. Em seguida, o deus lutador se voltou para mim. Quando pensei, oh, merda, já era tarde demais. O soco me pegou quando eu estava tentando lançar a onda de choque para me empurrar para trás. Era um dos braços do meio. Tentei imediatamente bloqueá-lo com meu braço, mas foi um gesto inútil. O impacto foi tão intenso que pensei que minha parte superior do corpo seria despedaçada, e eu mesmo voei no ar. Não tenho certeza se foi sorte ou azar eu não ter perdido a consciência. Pude sentir que todos os meus ossos, desde o ombro até as costelas, estavam quebrados, e talvez minha coluna também, porque eu não conseguia sentir minhas pernas. Não conseguia me mexer. É possível que o choque tenha sido tão grande que meu cérebro tenha cortado todos os sinais de dor. Eu simplesmente havia perdido toda a sensibilidade. Ofegante, imediatamente lancei magia de cura em mim mesmo e depois me levantei. A visão que me aguardava era como uma cena do inferno. Não havia uma única pessoa de pé. Depois que eu caí, o deus lutador acabou com os guerreiros super restantes. Foi uma carnificina total. Eu tinha tomado a decisão errada sobre quando recuar e, agora, não podíamos nem mesmo recuar. Pensando bem, deveríamos ter recuado no momento em que ele na Lise caiu. Eu deveria ter visto que não poderíamos mais resistir e voltado para a aldeia dos Superdes. Então, eu deveria ter deixado o resto para Orsted. Mas já era tarde demais para arrependimentos. O deus lutador se levantou para me confrontar, o último a ficar de pé. Alguma palavra final? Sinceramente, eu gostaria de implorar por minha vida. Você pode tentar, embora eu não tenha esperança de que suas súplicas sejam ouvidas. O Hitogami deseja sua morte. Quero encontrar um momento para curar a Iris, pensei Grog. Não parecia que isso me seria concedido. Não havia outra maneira. Se eu mantivesse Badgad distraído por 5 minutos, bem, 3 já seriam suficientes, teria tempo suficiente para correr para o lado de Iris. Eu me contentaria se Cliff acordasse e curasse alguém. Não havia algo, qualquer coisa, que eu pudesse fazer. Tudo bem, você pode ficar com a minha vida. Em troca, você poderia poupar minha família? Ou... família, você diz? Acho que Vossa Majestade não sabe, mas agora tenho filhos. Todos os 4 são saudáveis. Crianças são uma coisa boa. Eu gostaria de ter meus próprios filhos com Kishirika um dia. Badgad acenou com a cabeça. Muito bem. Mas saiba que, se algum deles se levantar contra mim, não terei piedade. É claro? Depois que eu morresse, o Hitogami iria atrás de meus filhos, mas agora ele não teria Badgad para ajudá-lo. Conseguir essa promessa dele teria que ser suficiente por enquanto. Mesmo que isso não significasse nada no final. Esse foi meu último trabalho. Foá, Badgad gargalhou, levantando o punho. Adeus, então, rapaz. Diante disso, levantei as 2 mãos. Como meu último ato, eu poderia pelo menos atingi-lo com um canhão de pedra mais forte que eu pudesse. Abaixe-se. Eu me joguei de 4 como um cachorro. Algo ainda mais baixo do que eu passou pelo canto de minha visão. Passou entre as pernas do deus lutador e depois parou atrás dele. Tinha pele cinza, orelhas de animal e uma cauda de gato. Um lobo negro. Ele cortou as pernas do deus lutador na altura dos joelhos e, por um momento, seu equilíbrio vacilou, mas apenas por um momento. A armadura se recompôs imediatamente e seu punho caiu sem se deixar abater. Naquele momento, uma saia longa esvoaçou por cima de mim. Eu estava sendo dominado. Umf.
Quando o deus lutador balançou o punho para baixo, ele desapareceu da minha vista. Senti algo grande ser lançado para o céu em algum lugar atrás de mim. Um pouco mais tarde, houve um estrondo quando algo atingiu o chão. O que havia acontecido? Tudo que eu conseguia ver era a parte interna de uma saia longa e, acima de mim, uma calcinha azul clara. A dona da calcinha parecia familiar, embora eu não conseguisse identificá-la. Mas o outro, o lobo. Eu conhecia aquele lobo. Já o tinha visto antes. Como se eu pudesse esquecer. Aquele jeito de se mover, aquele cabelo cor de areia, aquela pele marrom avermelhada, além da cauda ondulante das orelhas de animal. Ghislaine. Eu gritei. Isso significava que a de cabelo preto tinha de ser Isolda. Imperador da Água Isolda. Ghislaine e Isolda estavam trabalhando juntas. Sylphie. Sylphie entrou correndo no campo de batalha como um rato. Ela foi até os caídos e simplesmente colocou suas mãos sobre eles. Bastou isso para que seus ferimentos fossem curados. Antes que eu percebesse, ela havia curado Doga e Zanoba. Ela estava usando conjuração silenciosa. Até agora, eu realmente não havia considerado que ela tinha essa vantagem. Não tive a chance. Agora eu vi, estava claro como o dia. Ela era muito rápida. Mais rápida do que eu e Cliff juntos. Enquanto eu observava, eles e Ruigerd saíram dos arbustos e voltaram para o campo de batalha e, antes que eu percebesse, nossa linha de batalha estava de pé novamente. Isolde assumiu a posição de escudo principal, com Doga e Zanoba relegados a subescudos. Eris, Ghislaine e Ruigerd eram nossos atacantes. E agora, tínhamos Sylphie e sua magia de cura sem voz como nossa curandeira. Nossa linha de batalha estava de pé. Conseguimos sair do inferno. Rude. Sylphie chamou. Vou segurá-lo aqui, para que você chegue à aldeia. A Roxy está esperando por você lá. Entendi. Com isso, comecei a correr para a Vila Super-D em uma velocidade máxima. Corri mais do que nunca em minha vida. Sylphie havia chegado. Embora eu tivesse derrubado a ponte sobre a ravina, ela estava aqui. Isso significava que ela devia ter vindo do vilarejo. E isso significava que a carta que eu estava guardando tinha finalmente chegado. Saltando sobre as raízes das árvores e mergulhando por entre as árvores, finalmente consegui voltar ao vilarejo Super-D. O que vi lá me encheu de alegria. No momento em que entrei no vilarejo, lá estava ela, à distância. A coisa que eu estava esperando estava no topo do círculo de teletransporte que eu havia desenhado em preparação na parte de trás da aldeia. Continuei correndo o mais rápido que pude. Irmão mais velho. Grande mestre. Ó, irmãozão. No caminho, passei por Norrin, Julie e Aisha, mas as ignorei. Continuei correndo até chegar lá. Uma garota estava sentada no chão, perto do círculo de teletransporte quebrado. Ela parecia exausta. Roxy. Eu gritei. Ela olhou para mim. Oh, Rude. Havia anéis escuros sob seus olhos, como se ela estivesse sem mana ou não dormisse há dias. Sinto muito. Fiz uma bagunça no procedimento. Eu a desenterrei, depois que eu fiz, comecei a trabalhar no círculo de teletransporte. Se eu tivesse desenhado o círculo de teletransporte primeiro e depois pedido para você desenterrá-la, não teria me atrasado tanto. Está tudo bem. Está tudo bem. Você chegou aqui a tempo. Atrás dela, havia uma armadura gigante. Com 3 metros de altura e cor azul escura, sua mão direita estava equipada com uma metralhadora e a esquerda com uma espingarda. Além disso, havia uma espada mágica com o poder de ignorar todas as defesas em seu punho. A armadura era tão grossa e robusta quanto o corpo de um lutador de sumô, ela estava deitada de bruços. Não parecia muito diferente da versão 1, mas essa não era a versão 1. Essa armadura, preparada apenas para o caso de uma ocasião como essa, era o meu trunfo. Era uma arma para batalhas curtas e decisivas. O aumento do consumo de mana várias vezes lhe proporcionou uma mobilidade e uma armadura extremamente melhores. Em termos conceituais, era o inverso da versão 13, por isso, nós a nomeamos
Esta é a armadura mágica versão 0, disse Roxy. Esse era o meu as na manga. Meu trunfo. Se eu não conseguisse vencer com isso. Risque isso. Maneira inútil de pensar sobre isso. As chances estavam contra mim de qualquer maneira. Voltarei logo, Roxy. Boa sorte na batalha, Rude. Entrei na versão 0. A sensação de tanta mana sendo extraída de mim me deixou um pouco tonto quando me levantei. Então, vi Orsted parado no centro da aldeia. Ele estava segurando uma espada gigantesca. Rudeus! Osea, ele gritou, depois jogou a grande lâmina para mim como se não pesasse nada. Eu a peguei. Ela tinha o tamanho certo para uma armadura de 3 metros de altura. Mesmo eu, com minha habilidade desajeitada de espadachim, podia sentir o incrível poder que ela continha só de segurá-la. Essa era a lâmina do Rei Dragão, Kajakute. Senhor Orsted. Eu voltarei logo. Eu chamei. Orsted não respondeu, apenas acenou com a cabeça. Empurrando a versão 0 o mais forte possível, voltei rapidamente para o campo de batalha.